Olá pessoal, como eu sempre oriento vocês, peguem a apostila ou caderno de vocês para vocês irem acompanhando a explicação enquanto vocês fazem aí a atividade. Alright? Essa semana tem bastante pergunta pessoal, sei que vocês não curtem muito isso, mas é o que tem para essa semana. Então, aqui é a primeira pergunta que você tem feito durante esse período de pandemia, né? Vocês vão responder aí, cada um vai ter uma resposta, obviamente. Letra A, você tem se sentido mais entediado, sozinho, desanimado, ou tem aproveitado seu tempo e realizado atividades divertidas? Mais que pessoal também, né, gente? Vamos lá. Letra B, leia o que alguns jovens da Itália registraram durante o período em que eles estavam isolados. Ok? Aí aqui tem o site da matéria completa, se vocês quiserem acessar depois. Bom, aqui a gente tem esse textinho, eu coloquei a tradução aqui ao lado, maior, pra gente, pra ficar mais fácil pra gente acompanhar, né? Pra ficar maior aqui. Não vou ler, porque vocês sabem ler, então vocês podem dar pausa aí pra ler o texto em inglês, pra ler o texto em português, mas vamos seguir em frente pra gente não perder tempo aqui. Então, aqui, ó, essa aqui é a letra B, é fazer a leitura do texto, é número 2. Retire do texto palavras ou expressões que você consegue identificar por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa, ou por entendê-la pelo contexto. Há várias palavras no mundo, digital, enfim, gente. Então, vocês vão destacar as palavras que são parecidas com o português. Essas palavras a gente chama de cognatos, né? Os cognatos verdadeiros são aqueles que parece, né, com o português, e você vai traduzir a palavra, é exatamente o mesmo significado. E os falsos cognatos são aqueles que a gente olha, né, acha que é uma coisa, quando você vai traduzir é outra coisa. Enfim, aí aqui tá pedindo pra gente destacar essas palavras, né, os cognatos, falsos cognatos, e também as palavras que são utilizadas, né, no dia a dia, no mundo dos computadores, da internet, nos smartphones. Porque, querendo ou não, a gente conhece muitas palavras que não é do nosso idioma, mas a gente conhece por usar muito, né, o computador, smartphone, enfim, esse tipo de coisa. E aí vocês vão identificar essas palavrinhas aí. Eu anotei algumas aqui, mas tem outras, né? A gente tem a palavra aí social, né, que se escreve praticamente da mesma forma, né? Se escreve aí social, só muda a pronúncia. Nós temos aqui logo no início aqui, né, no título, Italian, né, você já olha, já relaciona aí com o italiano, né, e é realmente italiano. Nós temos essa palavrinha aqui, né, confinement, que é o confinamento, e aí você vai traduzir a mesma coisa. Depois nós temos isolation, eu não tô achando aqui, ó, achei. Isolation, né, o isolamento. Depois resilience, né, resiliência, enfim. Aqui logo aqui eu não tinha notado, mas tem opinions, né, você já olha e fala, ó, isso é opinião, você vai traduzir isso mesmo. Enfim, tem outras palavras aqui, como por exemplo, uma que ficou muito famosa, que muita gente não conhecia, agora conhece, é a palavra lockdown, né? Não era uma palavra muito comum, assim, a gente não sabia. Agora a gente já sabe que é o bloqueio, né? O fechamento de tudo, porque a gente ouviu muito isso durante a pandemia. Outra palavrinha aqui, pandemic, né? Pandemia. O coronavirus, né? Só muda a pronúncia, né? Se escreve praticamente assim, muda só a pronúncia. Enfim, vamos às próximas. A número 1 aqui embaixo. Qual a ideia central do texto? Vocês podem colocar com as próprias palavras de vocês, mas assim, só uma ideia, né? Então, a ideia é, né, mostrar como adolescentes italianos, né, se adaptaram ao isolamento social. Essa é a ideia, vocês não precisam escrever exatamente assim, vocês podem colocar com as palavras de vocês. Número 2. A Teen Vogue é uma revista para adolescentes. Qual é o gênero desse texto e qual a principal função comunicativa? Então, a gente tem aí, né, uma reportagem, né, que tem a função de entreter adolescentes, né, porque ele não traz, assim, não traz precisamente uma informação, algo importante, algo que, enfim, mas ele tem a função de entreter, né? Isso pode ser bem interessante no momento que a gente está vivendo, né? Que você pensa, no nosso caso, o nosso isolamento social começou depois da Itália, né? E aí, assim, logo no início, né, tinha
poderia ter curiosidade, né? O que será que os adolescentes, as pessoas de outros países, o que será que eles fizeram durante esse tempo, né, em que teve o lockdown? O lockdown, diferente do isolamento, enfim, social. O lockdown é quando fecha tudo mesmo. Você tem que ficar em casa, né? Não pode sair de maneira nenhuma. E aí as pessoas fazem, né? Então, voltando aqui à pergunta, né? Então, a gente tem aí uma reportagem com a função comunicativa de entreter. Essa revista, assim, Teen Vogue, eu acredito que seja muito parecida com aquela revista que tinha aqui no Brasil, nem sei se ainda tem a Capricho, né, que tinha aquela capa rosa, roxa, colorida, que era bem destinada a adolescentes, ali tinha celebridades adolescentes, enfim. Número 3. Quem escreveu esse texto está bem na cara, né, vocês não precisam nem traduzir, logo embaixo aqui, né, do título, subtítulo a gente tem by Julia, e o sobrenome aqui, falar esse sobrenome. Então, tá bem aqui, ó, por fulana de tal. Vocês vão só copiar o nome aqui. Qual a data da publicação? Também tá óbvio aqui embaixo. Vocês estão acostumados já, né, com esse tipo de pergunta aqui nas outras semanas. Também trouxe esses mesmos questionamentos. Let's go ahead. Então vamos lá, no 5 aqui. De acordo... Peraí, deixa eu só pegar minha caneta aqui. De acordo com o texto, em qual situação estão os adolescentes italianos, né? O que eles têm feito durante esse período? Então, o texto fala, né, que eles estão em lockdown, isolamento, distanciamento social mesmo. E aí lá no texto fala, né, que eles têm participado de videochamadas, de participado de esportes online, tem feito testes oral, teste escrito, tudo isso online. Alright? Número 6. Não, mentira. Número 6, é isso mesmo. Qual a sua opinião sobre essa afirmação que o texto faz? Isolation is sure to impact us all in different and often unknown ways. Então, a tradução, né? Só pra gente entender o que tá pedindo aqui, ó. O isolamento certamente afetará todos nós de maneiras diferentes e muitas vezes desconhecidas. Então, qual é a sua opinião sobre essa afirmação, né? Falando que o isolamento vai afetar a gente de diferentes formas e às vezes de forma desconhecida. Tá? Você concorda aí com essa afirmação, né? Assim, gente, a grosso modo, só para explanar aqui um pouquinho com vocês, só para ajudar vocês a terem uma ideia, nós estamos sendo todos, né, afetados, né? Por exemplo, vocês não estão tendo aulas presenciais, algumas pessoas estão sem ver familiares, né, já há algum tempo, né? Muita gente tinha, de repente, planejado festas de aniversário e teve que comemorar o aniversário de uma forma diferente, pessoas desmarcaram o casamento, remarcaram com poucas pessoas, algumas pessoas, quando fala aqui, né, que pode afetar de forma diferente e algumas vezes de forma desconhecida. Muitas pessoas descobriram que tem questões familiares que precisam ser resolvidas, né, que nesse momento aí que está ficando muito junto, aí descobriram que, né, que não dão certo aí, às vezes com algum parente. Enfim, essas são algumas situações, mas vocês podem colocar aí de acordo com a realidade de vocês, de que forma que vocês estão sendo impactados, ok? Número 7. De que modo a autora teve acesso à vida dos adolescentes italianos? Então, ela fala bem aqui no final, aqui, ó, graças a chamadas de vídeos e fotos, né, via webcam, ok? Então, né, naquele momento, ela não podia, né, ir na casa desses adolescentes, entrevistá-los e coisa e tal. Mas ela fez, né, as videochamadas e publicações, enfim. Então, dessa forma, de forma virtual, né, de forma online, que ela teve acesso, né, à vida desses adolescentes. A número 8. Qual a percepção da autora em relação ao modo como os adolescentes italianos estão passando o período de isolamento? Esse sentimento foi baseado
em quais atitudes os adolescentes? Vamos encontrar aqui no texto. Aqui, ó. Então, aqui, olha a percepção dela. Vi cena esperançosa, vi uma cena mais esperançosa do que o esperado. Então, essa foi a percepção dela, tá? Então, o que ela viu, né? Porque tá pedindo aqui para justificar, né? Esse sentimento foi baseado em quais atitudes dos adolescentes. Então, o que ela diz aqui, ó? Muitos estão adotando uma atitude positiva, mantendo-se ocupados e passando mais tempo com suas famílias. Então, também aqui a resposta dessa parte. Bom, gente, por hoje foi só. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, desde que não me peçam, né, para colocar a resposta aqui, porque essa não é a ideia. A ideia é refletir junto com vocês e ajudá-los a chegar na resposta. Se vocês tiverem alguma outra sugestão, vocês podem dar aí nos comentários, desde que seja de uma forma educada. Alright? Thank you very much. Bye bye.